estudar história, é estudar períodos históricos também. A história ela se divide em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, sem falar na pré-história, tá certo? Mas vocês já perceberam que o corte desse processo histórico, e eu já trabalhei isso com vocês, são acontecimentos que se deram no Ocidente? Quando nós falamos de Império Romano, nós estamos falando do Ocidente. Quando nós estamos falando ali do fim de Constantinopla, que é um pouco para a parte oriental, mas está relacionado mais ao Ocidente, porque a partir daí nós vamos falar sobre a Idade Média. Quando a gente fala de Renascimento, nós estamos falando de um acontecimento dentro do Ocidente, que entra na Idade Moderna. E quando a gente fala de Revolução Francesa e mudança dos paradigmas estrutural, político, econômico da Europa, nós estamos falando do Ocidente. A história que nos é trazida, ela pouco aborda questões orientais, fatos orientais e rupturas orientais. É por isso que essas duas aulas que eu preparei para vocês são aulas que vão ver duas civilizações orientais. Nós vamos ver China e na próxima aula vamos ver Índia. Então, nessa aula 13, iremos ver a China. A China, desde o seu período de formação do primeiro Império Chinês, até a Revolução Chinesa e até a apresentação da China como é hoje. Vamos ver também a formação da Índia, a sua religião, as suas castas, até a sua formação agora. Então, fique ligado, porque a aula 13, na tela para vocês, nós iremos trabalhar, eu, professor Beto, irei trabalhar com vocês a civilização chinesa, as dinastias, invasões, influências estrangeiras, a Revolução Socialista na China, o papel de Mao Tse-tung e a política socialista de Mao. Então, quando a gente fala sobre civilização chinesa, às vezes a gente pensa na China e a gente pensa num país meio atrasado, porque ao longo do tempo foi passado isso para nós, né? Mas a China é algo riquíssimo, é algo belo, muito belo. Um país continental, do tamanho de um continente. Mas eu quero lembrar vocês que a China, antes de ser uma unidade, um reinado, existia uma China fragmentada em pequenos reinos. Você que é assistidor de dorama, que eu tenho certeza que você gosta de dorama, pensa que eu não estou olhando para você aí. Nós temos doramas coreanos, né? Mas tem também doramas chineses, aqueles de guerra e tudo, de reinos antigos, são os doramas chineses. E aí, nesses doramas, eles retratam um pouco essa China do período imperial, do período onde não havia uma unificação chinesa. E alguns não tratam a unificação chinesa, mas tratam reinos separados, como se fossem feudos separados. E cada feudo ali dentro da sua estrutura familiar, social, política, independente do outro. Até que chega um determinado momento que a China ela é unificada em um só reino. Essa unificação, ela não foi uma unificação pacífica. Ela vai passar por guerras com a Coreia, com guerras com o Japão, até haver o processo de unificação chinesa. Mas isso, nós vamos ver os reinos da China daquele período, que nós vamos dividir eles em dinastia. Qual foi a primeira dinastia chinesa? Na tela para vocês. A primeira dinastia chinesa, primeira China, é marcada por um vasto legado cultural, político e econômico que remonta milhares de anos atrás. Milhares de anos. Antes do calendário ocidental. Antes da Revolução Socialista, que vai acontecer em 1949, eu quero lembrar vocês que em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial e em 1949 acontece a Revolução Socialista, encabeçada por Mao Tse-tung.
O país viveu importantes períodos históricos que moldaram sua identidade e a estrutura social que a China tem até hoje. Olha aí as montanhas chinesas, os lagos, as plantações, a geografia chinesa é impressionante. Um dia conhecerei o Monte Everest. Dinastias imperiais. Desde a antiguidade chinesa, a China foi governada por dinastias. O que é uma dinastia? A dinastia é um sistema hereditário. O que é hereditário, aluno? O que é hereditário? Passa de pai para filho. Sistema hereditário, um sistema que passa de pai para filho, de poder, centralizavam a autoridade política e cultural na mão de quem? Do imperador. Então era um poder centralizado e um poder hereditário. A primeira dinastia é a dinastia Xian, que vai de 2070 a.C. a 1600 a.C. Essa vai ser a primeira dinastia que foi registrada na história da China. E com base em mitos, registros arqueológicos, muito limitados isso daqui. Depois nós temos a segunda dinastia, que é a dinastia Shang, que é marcada pelo desenvolvimento da escrita chinesa e pela produção de artefatos de bronze, essa dinastia. Aí a dinastia Zhou introduziu o conceito de mandato do céu, que legitimava o poder dos governantes como escolhido pelos deuses. Mandato do céu. Ou seja, quem governava era quase um emissário direto de Deus. Só que eu não estou falando do nosso Deus, não, tá? A religião chinesa ela tem outra crença. E a dinastia Han, um dos períodos mais influentes, responsável pela consolidação da cultura chinesa, pela expansão territorial e pelo fortalecimento da Rota da Seda. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você rapidinho sobre a Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota comercial que nós vamos entrar no período ali do início da Idade Média, da Idade Antiga para a Idade Média, aonde o Ocidente vai buscar esse tecido tão fino e tão valioso na China. A China ela tinha toda uma proteção do bicho da seda, porque a seda é feita por um bichinho. Tipo, a aranha não faz as teias, a seda também. O bicho da seda ela produz uma espécie de fibra que ela vira um tecido tão fino e tão cobiçado naquele momento. E aí vai ser na dinastia Han que nós vamos ter o desenvolvimento dessa Rota da Seda. Mas o que eu quero falar para vocês é da dinastia, a primeira dinastia, a dinastia Xia. Por quê? Olha aqui na tela para vocês aqui. Tá vendo? Vem cá comigo. Xin Hangqi foi enterrado num monumental túmulo com 6.000 soldados de terracota em tamanho natural. Foram feitos soldados de terracota, esculpidos. E Xin Hangqi, que vai ser considerado o primeiro imperador chinês, ele é enterrado aqui com os seus soldados de terracota. Isso daqui foi um dos maiores achados arqueológicos que se já teve lá na China. Assim mesmo como no Egito, nós tivemos ali o achado da tumba de Tutankhamon, lá nós tivemos aqui os soldados de terracota que foram achados dentro do túmulo de Xin Hangqi. Primeira dinastia, primeiro imperador chinês. Ele deixa um legado. O que eu quero dizer para vocês? A China, ela tem todo um ritual aonde o próprio imperador, ele é considerado um ser divino,
A fala do imperador, ela não podia ser contestada. Quando você assiste aqueles desenhos chineses, tipo Mulan, que é a guerreira chinesa lá, quando você assiste algum outro filme, os doramas e tudo, que retrata esse momento dinástico chinês, você vai perceber a admiração, o respeito e a obediência que se tinha perante o imperador. Na tela para vocês. Ao longo das dinastias, seguintes, porque seguiu as dinastias, como a dinastia Tang, Song, Yuan, Ming e Qing, a China tornou-se um dos centros culturais e econômicos mais avançados do mundo, destacando-se a área como filosofia chinesa. Tem um filósofo chinês chamado Confúcio, que ele traz uma filosofia muito, muito forte. Existe um livro, que é a Arte da Guerra, que ela fala sobre estratégia que serve para a vida. A tecnologia, a administração pública, tudo isso faz parte desse momento. Foi durante essa dinastia Tang que nós vamos ter uma grande extensão chinesa. Então, nós tivemos dinastia aqui. Falamos sobre Xia, Shang, Zhong, Han e a dinastia Tang, que vai ter uma expansão. É na dinastia Tang que nós vamos ver a China expandir o seu território. Olha aqui, ó. Expansão da dinastia Tang. Sai daqui e começa a expandir o seu território. É a China tomando corpo dessa nação que ela é hoje. A China, que era formada por reinos independentes, começam sucessivas guerras. Uma das guerras mais cruéis que os chineses vão sofrer vão ser com os mongóis. Gengis Khan, quem não ouviu falar de Gengis Khan? O mongol, tão forte, tão poderoso, era um sitiante, um agricultor, que ele desenvolve uma das maiores estratégias de guerra. E os mongóis, eles vão estar diretamente lutando contra os chineses. Tanto é que o que os chineses fizeram para se proteger? Uma grande muralha, a muralha da China. Então, nós temos aí esse período na tela para vocês. Olha aí esse mapa que fala sobre essa extensão da dinastia Tang. Invasões e influência estrangeira. Durante o período imperial, a China enfrentou invasões externas que moldaram sua história. A mais marcante foi a invasão dos mongóis, eram os povos tártaros mongóis, no século VIII, ainda no século VIII, lá no período da Idade Média, que resultou na formação da dinastia Yuan, sob comando de Kublai Khan. Mais tarde, dinastia Qing, liderada por elite Manchu. Trouxe um período de relativa estabilidade, mas também viu o início do declínio da China diante das potências ocidentais. Gengis Khan, invasão dos mongóis. Os mongóis eram guerreiros tão temidos que eles mal desciam dos seus cavalos. Com seus cavalos, com a sua crueldade, com a sua arte de guerra, eles causavam determinado pânico por onde eles passavam. E aí nós temos também essas dinastias se enfraquecendo e a formação de outras dinastias já com essa mistura dessas invasões.
E com isso nós vamos ter a influência da cultura, da língua dos estrangeiros que chegavam até a China. Mas a China tentou se fortalecer, tentou se proteger, mas ela não contava com quem vinha de além-mar, com quem vinha navegando pela Europa. Os portugueses vão ocupar a China, vão ocupar o Oriente, e muitas terras do Oriente vão se tornar colônias europeias. Não é à toa, só para te dar um exemplo aqui, não é à toa que a seringa que foi roubada da Amazônia, no primeiro ciclo da borracha, foi levado para onde? Para a Malásia, para o Oriente, que era colônia da Inglaterra. A Inglaterra tinha uma marinha poderosíssima, vai fazer colônia ao redor do mundo. Portugal tinha colônia ao redor do mundo. A Espanha tinha colônia ao redor do mundo. A França tinha colônia. A Holanda tinha colônia. E eles vão se espalhar. E os chineses vão também sofrer com essa invasão dos europeus. Ou seja, aquele momento dinástico das dinastias, do fortalecimento da dinastia, do costume da dinastia, do imperador chinês ser considerado um verdadeiro deus, que era respeitado, não podia ser questionado, agora estava chegando ao fim. A muralha da China, que muita protegeu a China, agora virava um monumento. Um monumento representando um período áureo que já tinha sido derrubado. Na tela. E o declínio e os conflitos do século XIX? No século XIX, a China enfrentou desafios internos e externos que aceleraram o declínio do sistema imperial. Então é no século XIX que entra em decadência esse sistema imperial. Primeiro foi a Guerra do Ópio, de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860. Professor, o que é ópio? Deixa eu explicar para vocês aqui. Existe uma planta chinesa que eles tiram parte dela, o néctar dela, e eles transformam numa droga poderosíssima, que é o ópio. E muitos chineses, para serem conquistados, eles foram viciados com o ópio. E aí os europeus chegaram e conquistaram eles. Aí nós temos aí a Guerra do Ópio, porque o ópio era o grande tráfico daquele momento. Hoje nós temos outras drogas aí dentro do contexto nosso, mas o ópio era terrível naquele momento. Na tela para vocês. Então, essa Guerra do Ópio aí, o conflito dos Reinos Unidos, resultaram na abertura forçada de portos ao comércio estrangeiro e na perda de Hong Kong. Hong Kong, que é uma ilha que fica próximo ao continente chinês. Até hoje há uma disputa por Hong Kong. Mas eu vou falar para vocês lá na frente sobre essa disputa. Aí cai-se o Império e nós temos o período republicano, depois da queda do Império. A insatisfação com a dinastia Qing levou à Revolução de 1911, liderada por Sun Yat-sen. Ele vai derrubar o sistema imperial. E aí vai proclamar uma república na China em 1912. Vamos só para a gente saber o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui na nossa região em 1912? Só para a gente fazer um contraponto. Aqui em 1912, o que está acontecendo aqui na nossa região? A conclusão da estrada de ferro Madeira-Mamoré. 1912. Em 1912 também, nós temos o declínio
da borracha aqui na Amazônia, e a borracha já estava em alta produção lá na Ásia. E em 1912, o Titanic afunda no Atlântico Norte. Em 1912, nós temos a queda do Império Chinês. A República da China, ela é decretada. No início do século XIX, vários impérios vão cair. Principalmente o pós-guerra, porque em 1914, 2 anos depois, estoura a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos nos deparar com a Primeira Guerra Mundial. E outros impérios vão cair. Um dos impérios no Oriente, no Ocidente, vão começar a desmoronar. E aí nós temos a queda do Império Chinês e nós temos aí o início do período republicano. Mas a República, ela ainda não estava consolidada. Essa República, ela ainda iria balançar. Ela ainda iria sofrer grandes problemas. Principalmente com um vizinho dessa República, chamado Japão. E com o Japão, nós vamos enfrentar, ou nós vamos presenciar as guerras chamadas sino-japonesa. Guerra entre a China e o Japão. Guerra sino-japonesa. Na tela para vocês entenderem melhor. O período republicano foi marcado por instabilidades como guerras civis entre os senhores da guerra, invasões japonesas, como a ocupação da Manchúria em 1931, ocupação da Manchúria que vai ser Isso daqui já era após a Primeira Guerra Mundial. Isso vai também estremecer para a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, justamente pegando aqui o início da Primeira Guerra Mundial, a Guerra Sino-Japonesa. Aí os japoneses vão ganhar essa Segunda Guerra e vão fazer um grande império ali durante o período da Segunda Guerra Mundial. E a disputa entre nacionalistas, que era o Kuomintang, e os comunistas. Não bastasse isso, por quê? Eu quero lembrar vocês que o início do século XX, nós temos as revoluções socialistas acontecendo, que ela começa acontecendo ali pela Rússia, e essa filosofia socialista ela está se espalhando pela Europa até o Oriente. E as pessoas estão embarcando dentro da filosofia socialista. Embarcando. Então nós vamos ver na Alemanha a filosofia socialista aparecendo nesse período. Nós vamos ver na Europa como um todo, porque nesse período também a Rússia se transforma em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, há uma expansão, e isso vai influenciar também o Oriente. E na China se forma o Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês começa a se fortalecer dentro dessa política chinesa. Olha aí como é. Tá vendo? Nós estamos pegando a China num processo histórico, porque como só temos essa aula da China, eu peguei a China do período da dinastia, saímos do período da dinastia, caminhamos, chegamos no século XIX e agora estamos entrando no século XX, adentrando a China no século XX, para a gente entender como é que essa nação que mais cresce economicamente no mundo e provavelmente daqui a uns 15 anos se tornará a maior economia mundial, ultrapassará os Estados Unidos, como é que ela se formou? Como é que ela se formou socialmente, culturalmente e politicamente? Ela passou por esse processo de construção, do processo dinástico ao processo republicano, até chegar à China revolucionária.
Na tela. Olha aí. Revolução Socialista na China e o papel de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Esse daqui, ó. Grande líder chinês. A marcha de Mao Tse-tung. O caminho da Revolução Socialista. Na década de 1920, o Partido Comunista Chinês foi fundado e começou a ganhar força sobre o líder como Mao Zedong. Mao Zedong é o mesmo nome para Mao Tse-tung, tá, gente? Mao Zedong, vocês podem encontrar como Mao Zedong ou Mao Tse-tung. Só é estilo de período que é chamado este nome dele, desse líder chinês. Após décadas de conflitos com a Kuomintang, os japoneses, os comunistas emergiram como vencedores da Guerra Civil Chinesa. Em 1945 a 1949, nós vamos estar numa guerra civil grandiosa. Detalhe para vocês. Enquanto o Japão estava na Segunda Guerra Mundial e o mundo estava brigando entre si, dentro da China, no mesmo período da Segunda Guerra Mundial, basicamente, é claro, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Seria posterior a essa guerra. A China estava disputando território interno. Termina a guerra em 45. Então precisava ser definido. E o socialismo está se espalhando após a Segunda Guerra Mundial, esse socialismo está se espalhando. E nós vamos observar isso na China. A China, dentro da sua estrutura, e aí nós temos aqui Mao Tse-tung. Coloca aqui para mim na tela. Mao Tse-tung, ele organiza esse partido chinês e ele organiza um novo sistema, que não é mais o Império Chinês, não é mais a República Chinesa. É a Revolução Socialista que estava sendo entrada na China. E até hoje, a China é um país socialista. Podemos dizer que a China é comunista? Não. Porque o comunismo é uma outra etapa do socialismo. Mas a China, ela é socialista. E é nesse período, de 1945 a 1949, após uma guerra civil, que é instalado e fundado a República Popular da China, marcando então esse início do socialismo chinês. Imagina, hoje as duas grandes potências que disputam poder no mundo, uma é capitalista, que é os Estados Unidos, e outra é socialista. Nós não vivemos na Guerra Fria, aquela guerra que foi construída após a Segunda Guerra Mundial. Mas nós vivemos uma tensão de duas potências que disputam poder econômico e político e poder de influenciar todo o mundo. É a nova ordem mundial. Mas isso nós vamos estudar lá na frente. Olha aí na tela para vocês. Antecedentes da Revolução. No início do século XX, a China enfrentava instabilidade política, econômica e social. A queda da última dinastia imperial, a dinastia Qing, lembra que eu falei que a dinastia Qing ela cai em 1912, e aí nós temos o início da República Chinesa, resultou na formação de uma frágil República Chinesa. Essa República Chinesa que se forma, ela não era consolidada, não era tão forte como era as dinastias. Então o governo central era enfraquecido por senhores da guerra, pela influência estrangeira e pela crescente desigualdade. Senhores da guerra, vem cá comigo aqui. Como é que se dava esse período? Nós tínhamos verdadeiros exércitos que se formavam dentro da China e eles eram chamados senhores da guerra. E esses exércitos, eles se fortaleciam, eles estavam dentro de um sistema onde eles também tentavam
trazer o poder para si. É nesse contexto que surge em 1921 o Partido Comunista Chinês. É fundado, inspirado na Revolução Russa de 1917. Porque em 1917 nós tivemos uma Revolução Russa e ela vai influenciar o mundo inteiro. E entra a figura. Lá na Revolução Russa nós temos o Lenin como grande líder. Já dentro da China nós temos Mao Tse-tung, que funda o Partido Comunista e ele vai emergir como uma grande liderança dessa revolução. Olha como se dá esse contexto dentro da China. Na tela para vocês aí. Então, esse modelo do Mao Tse-tung é o modelo soviético que priorizava o proletariado industrial, enquanto Mao Tse-tung era um dos fundadores do partido e emergiu como esse líder defender a centralidade do campesinato na Revolução. Aí nós vamos passar por guerra civil. Guerra civil. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Como é que se dá essa guerra civil? Como é que se dá essa disputa dentro da China? E por que é chamado guerra civil? Toda guerra civil ela é uma guerra interna. Quando o próprio país, um está brigando com o outro. Um exemplo, a guerra que teve nos Estados Unidos, a guerra de secessão nos Estados Unidos. Foi uma guerra civil. Americanos brigando contra americanos. O norte brigando contra o sul. É uma guerra civil. E lá na China também nós vamos nos deparar com essa guerra civil. Essa estrutura dessa guerra civil que não era fácil. Nós temos ali os republicanos dentro de uma filosofia capitalista que se formava no mundo, e nós temos do outro lado um pensamento socialista liderado por Mao Tse-tung. Olhem na tela para vocês, olhem na tela para vocês. Porque de um lado nós temos a Kuomintang, que era liderado por Chiang Kai-shek. De um lado nós temos Chiang Kai-shek e de outro lado nós temos o Mao Tse-tung, que liderava o Partido Comunista Chinês. A luta contra os senhores da guerra e o imperialismo, os dois grupos romperam e o conflito escalou para uma guerra civil em 1917. Então eles se juntaram porque nós tínhamos os senhores da guerra, que eles precisavam brigar contra os senhores da guerra e contra os japoneses. Mas essa invasão japonesa aqui, em 1930, vai fazer com que a Kuomintang e o Partido Comunista Chinês vão se unir contra esses inimigos comuns. Mas terminou esse conflito contra o estrangeiro, eles vão começar a brigar entre si. Começa a guerra civil entre eles. E quem venceu? Quem venceu foi o Mao Tse-tung com o Partido Comunista Chinês em 1949. Vai ter um apoio massivo dos camponeses, vai ter uma estratégia militar muito mais eficiente, e aí ele vence a guerra, implanta o socialismo na China. Cria a República Popular Chinesa, é fundada a República Popular Chinesa. Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em Pequim, enquanto Chiang Kai-shek e seus aliados se retiraram para Taiwan, onde estabeleceram um governo rival. Mao buscava transformar a China em uma sociedade socialista moderna, superando os atrasos econômicos e a influência imperialista. Detalhe para vocês. Vocês sabiam que Taiwan, até hoje, se declara separado da China? E até hoje a China diz que Taiwan pertence à China? Até hoje tem essa questão, que ela diz, não, Taiwan não é uma república independente. Taiwan pertence à China. O pessoal de Taiwan, lá desde a época de Chiang Kai-shek, disse, não, nós somos independentes. Vocês ganharam o continente, nós estamos aqui nessa ilha e somos independentes. Há uma briga até hoje lá. Voltem na tela aí.
Aí a política socialista de Mao, o governo de Mao Tse-tung, foi caracterizado por profundas transformações econômicas. Ele fez a reforma agrária, eliminando as estruturas feudais, coletivação de grande salto adiante, ele fez esse grande salto adiante, que depois se mostrou ineficiente, uma tentativa de acelerar a industrialização e a produção agrícola, promovendo comunas populares. A educação, Pequim possui uma das 20 melhores universidades do mundo, a Universidade de Pequim, até hoje a educação chinesa ela é muito forte. Eles mandaram filhos para estudar fora no Ocidente e trouxeram uma cultura. E a Revolução Cultural, de 1966 a 1976, lançada para combater o que Mao via como desvio burgueses, mobilizou jovens, os chamados Guarda Vermelho, contra as figuras da elite do partido e intelectuais, gerando instabilidade e perseguições. Revolução Cultural aí. Era a cultura da China sendo propagada pela essa filosofia socialista. Se combatia a cultura capitalista que se formava na China. Então, é uma briga de poder, é uma briga de ideologia, é uma briga de posicionamento. Assim se deu a Revolução Chinesa, até se consolidar. É a Revolução Socialista que mais perdurou, que até hoje, e mais se consolidou. Enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi criada antes, derrubou, foi a fracasso, hoje a China é o país socialista que mais cresce no mundo. Eu tenho certeza que se você se virar aí na sala de aula, você vai encontrar um produto chinês aí perto de você. Você vira. Olha aqui, ó. Eu estou aqui na minha mão passadores que provavelmente eu vou ler aqui Made in China. Na tela para vocês. Legado da Revolução Socialista. Mao Tse-tung é uma figura controversa. Seus esforços consolidaram a independência da China e transformaram uma potência mundial, mas políticas como o Grande Salto adiante, que era uma política dele, e a Revolução Cultural trouxeram sofrimento para milhões de pessoas. Após sua morte, a morte de Mao Tse-tung, em 1976, o Partido Comunista Chinês, sob liderança de Deng Xiaoping, implementou a reforma econômica que abriu a China ao mercado global, mas sem abandonar o controle da política autoritária. Então, há uma abertura para o mercado global. Mas uma coisa que eles não abrem mão é da centralização política que se tem o Partido Comunista Chinês. Do controle estatal da produção, do controle estatal da vida das pessoas. Mas a China, ela se desenvolve em tecnologia, ela se desenvolve em educação, ela se desenvolve em infraestrutura. E a economia chinesa está crescendo e tomando conta do mundo. Falar da China, que é apenas uma aula, não é fácil. Mas aqui nós chegamos ao final de nossa aula, trazendo para vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a cultura chinesa, sobre esse período, lá desde a dinastia até a Revolução Chinesa. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para a revisão e atividade. Até lá!